Gálatas 6,17. Que os irmãos saiam daqui hoje não julgando, pensando que eu sou um homem duro. Não, eu me preocupo. E olha que eu sou só um pastor auxiliar, mas comungo do pensamento do meu bispo. Como é que está a igreja hoje e como é que essa igreja vai estar amanhã? Como essa igreja vai se comportar amanhã é a nossa preocupação, porque eu tenho 2 filhos. Então, eu sei que normalmente eu vou primeiro do que eles. Então, o que é que a gente vai deixar para essas crianças? Então, me preocupo. Verso 17 diz: quanto ao mais, leia comigo, ninguém me moleste. Por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Deus e Pai, esta é a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos isso como precioso, como aquela pérola que alguém achou, vendeu tudo que tinha para adquiri-la. Que assim esta palavra seja ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Antes de eu entrar e falar algo, comentar algo sobre o texto aqui, sobre esse verso, deixa eu fazer menção rapidamente de algo que está acontecendo na minha vida depois que eu comecei a estudar a carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Todas as quartas-feiras eu tenho falado dessa igreja e já estou aí caminhando para 1 mês e meio, vou continuar seguindo. Depois de Paulo perceber que as notícias que Timóteo trouxe a ele, depois de Paulo receber essa notícia, as notícias boas da igreja, de que era uma igreja forte, uma igreja que tinha recebido a palavra, acolhido a palavra, apropriado-se da palavra, e eles tinham frutificado nessa palavra, e essa palavra estava surtindo um efeito de tal forma que quando essa mensagem de volta a Paulo chega a ele, Paulo se sente feliz, consolado, alegre por saber que o evangelho produziu coisas boas na vida daquela igreja e que o trabalho dele não foi em vão. Mas a notícia de que aquela igreja estava bem veio também com algumas notícias de preocupação de Timóteo a Paulo. Não com a igreja internamente, mas com a igreja que está no mundo. Porque, como eu disse, aqui dentro é muito fácil nós vivermos o nosso cristianismo. Ou, se puder, nós vivermos aqui para todo sempre. Nós almoçássemos, jantássemos, aqui é um ambiente muito tranquilo. Mas nós vivemos no mundo. Nós estamos aí neste mundo, nós trabalhamos, nós circulamos, nós fazemos negócios, enfim, é a nossa vida. Então, o que estava ao entorno da igreja em Tessalônica, que preocupou o apóstolo Paulo? A impureza sexual, a lascívia, tanta sorte de sexualidade misturada à religiosidade daquele povo, aquilo preocupou o apóstolo Paulo. Paulo viu que tudo que Timóteo trouxe para ele de notícia boa, ao mesmo tempo que ele recebe uma notícia boa e fica alegre, ele se preocupa e começa a mostrar para aquela igreja o que eles deveriam fazer. E o capítulo 4 de Tessalonicenses começa a falar da preocupação de Paulo com essa igreja. Mas também a ausência de um testemunho fora da igreja era o que preocupava Paulo, porque dentro da igreja, Paulo chega ao ponto de dizer: eu não preciso nem escrever nada para vocês, porque vocês são bons nisso, vocês sabem viver como irmãos, vocês sabem viver como pessoas que professam a fé cristã dentro das 4 paredes. Eu não preciso escrever nada para vocês, o próprio Deus tem ensinado a vocês como devem viver aqui dentro. E Paulo está ali se alegrando como eles vivem, mas o mesmo texto vai mostrar a preocupação de Paulo com outro grupo da igreja, que por causa da mensagem da volta de Jesus, essas pessoas estavam abandonando o seu trabalho, estavam deixando de trabalhar para esperarem a volta de Jesus, fazendo peso na vida de outras pessoas. Ou seja, o apóstolo Paulo prega uma verdade, prega uma mensagem, mas aquilo entra no coração de forma diferente. A reação quanto àquela mensagem é contrária àquela expectativa de Paulo, e eles começam a deixar de trabalhar, deixar a sua vida comum, porque não, Jesus vai voltar, então não precisa trabalhar. E Paulo se preocupa porque esse testemunho vai soar lá fora, vai causar problemas e vai trazer consequências ruins lá fora, não é aqui dentro. Então Paulo, vocês são muito bons aqui dentro,
precisam ser melhores ali fora. Vocês precisam ir lá para fora e testemunhar este evangelho que vocês testemunham aqui dentro. Mas a preocupação também de Paulo estava no fato de que algumas pessoas estavam preocupadas no que iria acontecer com aqueles familiares deles que tinham morrido antes da volta de Jesus. E Paulo percebe isso como uma necessidade da igreja. E Paulo começa a mostrar que eles deviam continuar progredindo na fé, deviam estar progredindo cada vez mais no que diz respeito ao testemunho para os que lá de fora estavam. Mas também Paulo se preocupa com alguns que estavam assim, receosos quanto aqueles que já haviam morrido. E Paulo diz assim: calma, a mesma glória que está reservada para os vivos, está reservada para os mortos. A mesma glória que está reservada para os mortos, está reservada para os vivos. Eles serão ressuscitados primeiro e depois nós arrebatados. Eu não sei o que vai ser melhor, irmãos, se vai ser ressuscitado primeiro ou vai ser o arrebatamento, eu não sei. Não importa, eu só sei que a glória é a mesma. Não importa. Então Paulo se preocupa com isso e mostra essa necessidade. Então Paulo olha para que aqueles irmãos testemunhassem do evangelho aí fora, no mundo. Lá naquela época, numa cultura onde a sexualidade e toda sorte de impureza era muito grande. E Paulo tinha preocupação como eles iriam reagir nisso lá fora. Para quê? Para que o cristianismo não se tornasse uma religião inútil, que não transforma o homem. E é justamente isso que eu vou dizer hoje. Quero falar com os irmãos rapidamente sobre esse cristianismo que nós corremos o grande risco, o grande perigo de se transformar num cristianismo inútil para o mundo. Nosso maior perigo é fazer com que tudo que nós ouvimos, tudo que aprendemos, tudo que lemos, se torne em algo inútil para o mundo, porque não transformou a sua vida. O evangelho verdadeiro é aquele que nós recebemos, ouvimos, abraçamos, tomamos posse para a gente e que ele transforma a nossa gente de modo que as pessoas possam ver a nossa transformação aí fora. Não podemos viver um cristianismo que não tenha transformado a nossa vida. Jesus disse que nós precisamos fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens, não é diante dos crentes. É diante dos homens, é diante das pessoas. É como um bom empregado. O bom empregado não é aquele que só chega cedo. O bom empregado é aquele que chega cedo todo dia e que dá um bom testemunho na empresa. O bom patrão não é aquele que paga em dia. O bom patrão é aquele que paga em dia todo mês. O bom patrão é aquele que paga seus tributos corretamente. A boa esposa não é aquela que faz uma comida boa num dia, aquela que faz comida boa sempre. E quando não tem muita coisa, continua fazendo o de melhor. O bom marido é aquele companheiro, não só de um dia, mas sempre. Então nós precisamos desenvolver isso e dar prosseguimento à nossa vida aí fora, para que o mundo veja e faça o quê? Como disse Jesus: glorifique ao Pai que estais nos céus. Cada um de nós temos a marca do evangelho em nossa vida. Cada um de nós é identificado por algo que Deus colocou em nossa vida para o testemunho aí fora. E dentro desse texto, capítulo 6, eu queria rapidamente olhar para você, com você, não somente nesse texto, não só no capítulo 6, mas talvez em Filipenses, talvez em Corinto, a gente consiga chegar lá, de 3 atitudes que nós vamos precisar ter, para que a gente venha progredir com o nosso testemunho de fé aí fora. Vocês, meus jovens que estão aqui, que têm seu curso, que fazem seu curso de inglês, que estão na faculdade, estão servindo em quartéis, enfim, trabalhadores, homens, mulheres, de modo geral a igreja. Atitudes que nós vamos precisar ter para o nosso progresso de testemunho de fé aí fora. Mais uma vez, irmãos, eu quero dizer isso a vocês: é fácil vivermos aqui dentro como crentes. A gente canta, a gente chora, a gente dá glória, a gente ora, a gente até ajoelha para orar. Mas quando a gente pega o carro, pega o ônibus, vai andando e chega na realidade de vida, e quando chega amanhã na empresa, e quando chega amanhã na escola, quando chega amanhã na faculdade, é que o nosso evangelho precisa ser o verdadeiro e não o inútil. Esse é o grande problema. Como é o nosso cristianismo? Como tem sido o nosso cristianismo aí fora? Como é que nós temos respondido aquilo que nós estamos ouvindo?
O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que o testemunho desses irmãos era tão eficaz que as igrejas da Macedônia ouviam sobre o testemunho deles. Pessoas de outros lugares estavam sabendo que a mensagem que Paulo pregara em Tessalônica era tão poderosa que surtiu efeito na terra deles, na região deles. Olha como eles ouviram a mensagem. Nós precisamos fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Diga para você mesmo: eu preciso acender a minha luz. Diga você mesmo: eu preciso acender a minha luz. Eu preciso fazer a minha luz brilhar. Há pessoas que pegam um celular e acende aí, não precisa. Essa luz está dentro de você. São as suas atitudes. E eu queria olhar para essas que o apóstolo Paulo tinha, que mostrou que de fato nossa vida precisa se transformar. Primeira atitude que nós precisamos ter: apagar as marcas do nosso passado. Se tem uma das coisas que nós precisamos apagar rapidamente, todos os dias apagando, são as marcas do nosso passado. Filipenses capítulo 3, por favor, passe algumas páginas. Filipenses capítulo 3, do verso 4 até o verso 6. Primeira marca que você precisa apagar da sua vida, para que você progrida num testemunho de fé, é a marca do seu passado. Olha o que diz o texto a partir do versículo 4. Bem sei, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, diz o texto que eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, diz o texto, irrepreensível. A marca, irmãos, que Paulo queria apagar, a marca dessa circuncisão que tinha nele, essa marca que o fazia um fariseu, um zeloso pela lei, essa marca que fazia com que Paulo pudesse se alegrar, se orgulhar de ter e de ser. Essa marca deveria ser apagada pela vida dele, mediante o evangelho de Cristo que fora por Cristo anunciado a ele. Essa circuncisão, essa marca da circuncisão, fazia de Paulo um homem religioso, não fazia de Paulo um homem crente. Essa marca fazia ele de um homem zeloso, mas para ser zeloso da lei, não zeloso com Cristo. Essa marca tinha que ser apagada. Algumas coisas da nossa vida precisam ser tiradas dia após dia. Irmãos, nós precisamos avaliar a nós mesmos. E olhar o ponto, chegar ao ponto e falar assim: o que é que está faltando mudar? É encarar você e dizer assim: o que é que eu estou precisando mudar? Quantos aqui já estão fazendo isso? Ou fazem isso corriqueiramente? Eu ouço um irmão orando do meu lado, perto de mim às vezes, que eu me constranjo. Eu falo para vocês aqui agora, eu me constranjo quando eu ouço ele orando. Ele diz: Senhor, eu sou um miserável, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu me constranjo de quanto esse homem é zeloso. E eu estou falando do pastor Arlindo, que está sempre do meu lado em oração. Um homem que diz: Senhor, eu preciso melhorar. Esse homem completou 75 anos um dia desse, eu caguetei ele. Eu preciso melhorar. Eu falei: Senhor, que dirá eu? Eu pego só um gancho na oração dele. Ele: Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu sou miserável. Eu sou duplo, Senhor. Eu sou miserável ao cubo. E ele está falando: Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou falho. Eu falei: Senhor, ai de mim. E me constrange, porque nós precisamos nos avaliar todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que sair da igreja, quando ouvimos a mensagem, e falar: o que ela está produzindo na minha vida? Um cristianismo que me transforma, um cristianismo inútil, onde as pessoas não sabem se você é crente ou mundano, não sabem se você é crente que louva a Deus ou está ouvindo Zeca Pagodinho. Um dia não vou falar isso não, porque o irmão pode estar aqui, deixa para lá. É que um irmão me contou, eu não vou contar não, contar a fofoca dos outros não. Mas uma hora você está
com os lábios louvando a Deus, outro está espraguejando. Nós precisamos nos avaliar. A marca da circuncisão fazia de Paulo a marca do passado, fez de Paulo um homem religioso, um homem zeloso contra a lei, cruel, insensível. Capítulo 8 de Atos vai dizer que a igreja estava sendo assolada. O capítulo anterior, o versículo anterior, vai mostrar que no apedrejamento de Estevão, Saulo estava presente, consentindo com o apedrejamento de Estevão, de tal forma que aquilo para Paulo era o cumprimento do seu dever. Matar, ser cruel com a igreja, ser zeloso com a lei, aplicando a lei, aquilo para Paulo era algo glorioso. Era seguir a risca, ser um religioso, ser um zeloso. Eu sou um cumpridor da vontade de Deus, eu mato os crentes, eu persigo eles, arranco de casa e levo para o tribunal, açoito e mato. Nós precisamos dia a dia matarmos e apagarmos a marca do nosso passado. Houve um tempo, irmãos, em que Paulo, como nós lemos o texto, se orgulhava desta marca do passado da sua vida, que trazia ele no seu corpo. Havia dias que Paulo se orgulhava tanto que ele disse assim: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que podia confiar, ele diz: ainda mais eu tenho prazer, eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu ao zelo, eu sou um perseguidor da igreja. Eu tinha orgulho, Paulo dizendo, eu tinha orgulho do que eu era. Mas ao mesmo tempo, Paulo sabia que essa marca tinha que ser apagada da sua vida. Existem coisas que nós precisamos ter coragem para mudar. Coragem. Tem coisas que não podem ser adiadas, tem que ser decididas agora. Pessoas que estão presas ao passado e não tomam atitude com Cristo de seguirem à frente e vivem na igreja 5, 10, 15 anos e nunca tomou a decisão de mudar de vida e se batizar. Religioso, muda de vida, não sai daqui hoje sem tomar uma decisão. Dizer assim: chega, hoje é o dia, acabou. Hoje eu solto minhas algemas e a minha vida está presa em Cristo. Eu agora estou algemado nele. Efésios 4, 22, por gentileza. Olha o que diz esse texto. Efésios 4, verso 22. No sentido de que quanto ao trato passado, o que diz o texto? 4, 22 de Efésios. No sentido de que quanto ao trato passado, o que Paulo recomenda? Vos despojeis do velho homem, que faz o quê? Que se corrompe. Olha só, pega um ferro, 3,16, 5/8, o que você quiser, faz uma experiência. Pega esse ferro e vai em qualquer praia que você quiser ir, enterra ele lá na areia e deixa ele 30 dias lá enterrado, depois você tira, para você ver o que aconteceu com ele. Ele se corrompe, ele se deteriora, ele não combina com o sal. Irmãos, nossa vida não combina com pecado. Nós somos sal e sal não combina com pecado. E quando a gente deixa o pecado entrar, corrompe a gente, transforma a gente em pessoas ruins, pessoas religiosas, frequentadoras de culto, que ficam atrás de profetada, que ficam atrás de coisas para ouvir, para satisfazerem sua vontade, para massagear o seu ego e uma homologação no pecado que estão vivendo. O pecado corrompe, o pecado escraviza a gente. E Paulo está dizendo no sentido de que no quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aí ele fala, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, verso 24, leia comigo, e vos revistais de um quê? De um novo homem, criado segundo Deus, em quê? Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós precisamos ser homens e mulheres da verdade. Bispo Rubem dizia hoje pela manhã, a quem doer, a verdade tem que ser dita, tem que ser confrontada. Na quarta eu falava que esse não é um bom lugar para se entrar, para se ouvir boas coisas, mas a verdade. Igreja não é lugar para você se sentir bem. Que hoje a gente às vezes fala por educação, que hoje Deus te faça muito bem, que hoje Deus confronte você, que hoje Deus toque no teu pecado,
Que hoje Deus fira você com a palavra dele. Que hoje o pecado perca e ele vença no teu coração. Que aquela porta seja um limite, uma fronteira entre o que você vivia e o que você vai viver a partir desse dia. Que seja uma fronteira e não atravesse ela sem dizer: chega, parei, abandonei agora. Tem coisas que eu não me alegro em dizer, que eu me envergonho pelo fato de ter feito. Eu fumei. Eu era baterista de banda de rock. Eu tinha uma bandinha de rock chamada Cruz Docs, sem nenhum significado. Nós tocávamos Beatles. Eu vou ver uma reportagem quando eu cheguei em casa hoje. Vou confessar um outro pecado. Vou confessar agora um outro pecado. Vou chegar em casa agora rapidinho e vou ver uma reportagem sobre um cara que eu sou apaixonado, não, gosto muito. Phil Collins. Batera como ninguém. Toca muito a bateria. Toca muito. Ó, tocava, ouvia, gostava muito. Aprecio pela musicalidade. Gosto. E nessa banda, todos fumavam, menos eu. Tinha 17 anos, por aí. E um dia eu peguei aquele negócio branco, charuto do capeta. Peguei, aquele negócio, irmãos, é muito ruim. Eu me envergonho em falar isso. Eu me envergonho em dizer isso. Eu não me orgulho do meu pecado passado, eu me envergonho. Eu pegava aquele negócio entrava pelo nariz, aí eu aprendi a tragar. Até que um dia, de tanto que eu comprava de cigarro, botava no quebra-sol do carro, né? Quebra-sol ali, né? Comecei na igreja com Denise. Aí o presbítero da igreja pediu uma carona. Deu ruim. Vamos lá, varão. Ô vaso. Ô vaso, senta aí. Comecei a pegar a linguagem dos homens lá e botei o cara no carro. Botei a mão no carro e falei: Senhor, em nome de Jesus, tira espírito que não vai ligar o carro. Tinha oração para o carro pegar. Aí pegou, falei: glória a Deus. Aí o carro pegou. Primeiro buraco que eu passei, que caiu no colo do presbítero. Tremaço, agarrado lá em cima, no colo dele. E eu, sem jeito estava, sem jeito permaneci. Olhei para ele: só me desculpa. Ele: Otávio, fica tranquilo, Deus vai te libertar. Eu falei: não muito tempo depois, quando eu deixei ele em casa, eu olhei para minha esposa e disse assim: abre a janela. Você quer o isqueiro para acender fogo no fogão? Pode levar. Que o meu era aqueles assim, ó, tchic, tchic. Aqueles da moda, né? Tá, tá. Quer o isqueiro para acender? A Denise está assim, ó, minha esposa está assim. Esse cara não tem jeito. O meu era aquele de metal do John Play Special, né? Aquele de metal que você botava fluido. Eu lembro do pecado, irmão, mas eu não lembro daquele não. Eu acendia assim e tirava a onda e tudo. Aí tá bom. Você quer o isqueiro para acender o fogo? Porque esse negócio nunca mais entra na minha boca. Eu abri o vidro, joguei 5 maços de cigarro, que eu nunca mais sujei meus lábios com esse charuto do diabo. Que aquela porta seja o limite para a sua vida hoje ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Que Ele fira você hoje, que Ele toque em você hoje, te dê uma coragem para você tomar atitude na sua vida e até mesmo passar pelas águas. Nós precisamos disso. A marca do passado na vida de um cristão, irmãos, que devem ser apagadas além da marca da religiosidade e de uma fé circunstancial, é a marca do orgulho. O orgulho às vezes nos prende, nos machuca. Paulo se orgulhava da marca que trazia no seu corpo. Ele se orgulhava de ser um fariseu, de ser hebreu de hebreus, de ser um zeloso. Mas quando chega no versículo 7, Paulo percebe que tudo aquilo que ele se orgulhava no passado, tudo aquela marca que ele tinha no passado, acendeu agora uma nova marca na vida dele. Acendeu aquela marca do amor por Cristo, a marca do amor pelo Evangelho. Irmãos, a segunda marca que nós precisamos agora ter, a segunda atitude, é uma marca de um amor pelo nosso Deus. A única coisa que nos vai fazer fortes, capazes de abandonar o passado, de apagar o passado, é quando amarmos mais a Cristo. Nós até gostamos da igreja,
Nós até gostamos de ouvir louvor, até aprendemos a música com a orquestra, mas não somos amantes, não amamos a Cristo. Porque quem ama a Cristo abandona o velho homem e se reveste do novo. Quem ama a Cristo diz não para aquilo que corrompe a sua vida. Diga não, que aquela porta seja o limite hoje, para você sair daqui e dizer chega. Diga comigo, a segunda marca é a marca do amor a Cristo. Nós precisamos amá-lo. Só assim a gente vai ter força para se revestir do novo homem. O que era para Paulo motivo de vanglória, de alegria, de orgulho, a marca desse amor por Cristo transformou tudo aquilo que ele sentia em nada. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 3 de Filipenses. Leia comigo. Mas o que era para mim orgulho, vanglória, lucro, isto que diz o texto? Considerei perda por causa de Cristo. Até o 11. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual ele diz o quê? Eu perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Verso 11, para que de algum modo eu venha alcançar a ressurreição de dentre os mortos. Diga louvado seja o nome do Senhor. O que era para mim um orgulho, o que era para Paulo um motivo de vanglória, de satisfação, de ser um cumpridor da lei como ele era, se transforma para ele em nada, refúgio, como alguma coisa que para ele era desconsiderável. Eu não tenho consideração por isso, porque isso me corrompia, me afastava de Cristo. Nós precisamos olhar para nós e acendermos o amor a Cristo no nosso coração todos os dias. O que Paulo nos faz ver nesse texto, que quanto mais nobre linhagem, quanto mais elevadas posições, mais será a tentação ao orgulho e à confiança em si mesmo. Paulo ele tinha um domínio sobre a sua confiança, ele se ancorava, ele se apoiava nas suas mazelas, nos seus pecados, na sua posição elevada, na linhagem nobre dele, mas quando ele encontra Cristo, ele considera aquilo como nada. Ele diz: o quê? Eu me apoiava nisso? Você está pensando que eu não me envergonho quando eu lembro dessas coisas do passado? Está pensando que eu não me envergonho de muitas outras coisas que eu fazia no passado? Se nós pudéssemos escrever um livro do nosso passado, dos pecados do nosso passado, as bibliotecas do mundo estariam lotadas de tanta podridão do que foi o nosso passado. Mas nós consideramos aquilo como refúgio. Para quê? Por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, por favor. Diga comigo, em nome de Jesus: eu quero fazer o meu passado ser apagado na minha vida. Diga: Jesus, apaga o meu passado. Diga: acende o amor por ti no meu coração. Me faz um novo homem, me faz uma nova mulher, me faz ser um homem apaixonado pela tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir a Cristo. Eu já vou finalizar. Somente através da nossa renovação, da renovação do nosso amor a Ele, não do nosso gostar de vir na igreja, é só através do nosso renovar do amor que nossas prioridades mudam, que nossos valores mudam, que as nossas expectativas e olhares para esse mundo mudam. O segredo para a gente viver uma vida transformada é buscarmos amar a Cristo todos os dias. Irmãos, eu sou talvez suspeito em dizer o quanto eu amo a Cristo, porque tinha coisas na minha vida que eu era
apegado demais, hoje são refúgio na minha vida. Refúgio. Eu gostava de uma rua. Minha irmã está ali, ó. Eu sempre fui muito trabalhador, mas sempre gostei de uma rua. Nunca usei droga na minha vida. Meu pai nunca foi me buscar na porta de uma delegacia e pagar uma fiança para me tirar de lá. Meu pai nunca foi me tirar arrastado de uma porta de um botequim, nunca. Minha irmã está ali, é testemunha disso. Nenhuma das minhas irmãs, meu pai passeou o seu próprio. Mas tem coisas, como eu disse, eu não me orgulho de ter vivido e ter passado. Mas há coisas na nossa vida, existem coisas de verdade na nossa vida que eram prioridades. E que isso nos escravizava, que isso engessava a nossa vida, que isso nos prendia a uma vida longe de Cristo. Mas depois que eu amei a Cristo, que eu conheci a Cristo, me apaixonei por essa palavra, por esse evangelho, irmãos, isso para mim se tornou refúgio. Eu era muito de amigo, era muito de colega, era muito de andar em bando de amigos. Hoje para mim, meus verdadeiros amigos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A verdadeira família para mim é aquela que consiste nas escrituras sagradas, que são santos de Deus, que comungam da santa palavra de Deus. Até o seu nível de amizade precisa ser transformado, precisa ser mudado, para que você ame mais a Cristo. Pessoas nos levam às vezes para um caminho longe de Cristo, que não nos leva a amar a Cristo. O grande problema é que nós não apagamos o passado nem acendemos o nosso amor por Cristo, e nós continuamos assim, uma vida mais ou menos, vivendo uma vida que não frutifica e nem glorifica Ele lá fora. Por fim, última atitude que eu queria que você saísse daqui nessa noite, tendo no seu coração: fortalecer as marcas da sua obediência. Fortaleça a marca da sua obediência, porque ela vai te levar a lugares altos. Você confia nisso? Não é uma tarefa fácil. Fique de pé e abra sua Bíblia em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, até o verso 30. Queria convidar os músicos para a gente sair daqui cantando uma canção. São 7h40. 12 minutos mais para a leitura, uma oração final. A orquestra vai cantar uma canção no finalzinho agora? Vamos lá, pode subir também, por favor. Diz o texto, capítulo 11, verso 23. Vamos ler? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes, uma vez um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, diz o versículo 28. Além dessas coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, diz o apóstolo São Paulo. As marcas que Paulo trazia no seu corpo são provavelmente, irmãos, as consequências de um sofrimento que padeceu em favor do seu ministério em obediência a Cristo. Muitas pessoas abandonam o testemunho da fé porque não suportam as pressões, porque não suportam obedecer, porque se veem pressionadas em terem que fazer alguma coisa logo e agora, quando Deus às vezes nos manda esperar em obediência. Deixa a sua Bíblia no assento. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Irmão,
Meu amado irmão, saiba que o meu interesse, o interesse dos nossos pastores e principalmente do bispo Rubem, é abençoar a sua vida e transformar você num crente fiel. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Deixa eu orar por vocês nessa noite. Nosso Deus e Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, que se manifestou para desfazer as obras do diabo, eu quero orar nesta noite por cada vida que entrou por essas portas. E dizer nesta noite, Senhor, que aquela porta é o limite, ó Deus, é a fronteira. É o limite onde pessoas entraram por aquelas portas com uma postura, com um pensamento, com o seu passado ainda vivo na sua vida, mas também é uma fronteira para um novo homem, para uma nova mulher. E é nesta noite que eu oro, pedindo que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, agir na vida dos Teus filhos, Senhor. Não permitindo que o passado ainda, Senhor, seja notório na vida deles, seja a prática da vida deles. Liberta, Senhor, transforma, tira a religiosidade, tira todo o sentimento talvez que esteja ainda aprisionando esses homens e mulheres jovens ao passado, mas revistam eles nesta noite de um novo homem, de uma nova mulher, para o crescimento do nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa meu irmão à minha direita, à minha esquerda, e fortalece o seu coração, que eles tenham atitudes nesta noite transformadoras, atitudes de mudança, Senhor, atitudes que vão verdadeiramente o mundo ver que eles tomaram uma decisão correta e que agora são novos homens, novas mulheres para a glória de Deus. Eu oro e agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém.